Muito bem, irmãos. Eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês nessa manhã. E eu tenho que ser muito, como sempre sou, muito sincero e transparente com vocês em algumas circunstâncias e algumas situações que têm me incomodado de um modo geral. Eu tenho, nesses dias, amados, eu tenho ouvido muitas coisas, eu tenho presenciado muitas coisas, e não tem como a gente, às vezes, não se levantar com um grito de indignação. Um grito de indignação, especialmente diante dessa mesa. Diante dessa mesa que está posta aqui, porque hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a gente tem que ficar indignado com algumas coisas que a gente tem ouvido acontecer. E eu quero dizer, especialmente no mundo evangélico. Eu não falo de outros grupos, eu falo de nós como crentes. Porque eu não posso falar dos espíritas, dos muçulmanos, eu não posso. Eu falo de nós que somos crentes, evangélicos. Por quê? Porque, irmãos, nós temos mais do que nunca vivido tempos onde o evangelho se tornou um evangelho fraco. Sucatearam a mensagem do evangelho, irmãos. Tornaram a mensagem do evangelho uma mensagem fraca, uma mensagem onde as pessoas hoje ouvem mais o evangelho pensando em serem estimuladas do que serem confrontadas com quem elas verdadeiramente são. E, amados, o evangelho que não nos confronta não é evangelho. Se a palavra de Deus ela é anunciada e ela não nos faz enxergar os pecadores que somos e os pecados que temos e como é necessário consertarmos as nossas vidas, esse evangelho não está sendo um evangelho bíblico. Mas infelizmente, sabe, eu tenho acompanhado e eu tenho visto na internet, em conversas, em atitudes, em experiências de irmãos. Eu tenho visto as pessoas narrando e dizendo o seguinte, que aquilo que eles estão vendo não está rendendo, não está repercutindo em mudança nas suas vidas. Por quê? Porque é aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz o seguinte, que nos últimos dias, os homens sentirão coceiras nos seus ouvidos, com vontade de ouvir a palavra, e não vai haver quem pregue. Não vai haver quem pregue. Isso, irmãos, não quer dizer que não vão ter igrejas abertas. Não. Isso não quer dizer que não vão ter pastores pregando, pessoas pregando. Não. As pessoas vão sentir comichões no ouvido e vontade de ouvir a palavra e não vai ter quem pregue. É porque o verdadeiro evangelho, ele vai deixar de ser pregado. Eu sei, talvez alguns que estão nos visitando aqui pela primeira vez, falam, nossa, vim aqui hoje, o pastor já introduz o assunto desse jeito, não volto mais, misericórdia, é muito pesado. Não é não. Eu quero dizer para todos que aqui estão, irmãos, que Jesus ele falou o seguinte, os meus mandamentos não são penosos. O evangelho de Cristo é um convite a Ele. E Ele diz em Mateus 11, a partir do verso 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Servir ao Senhor, irmãos, não pode ser para nós um peso. Obedecermos ao que o evangelho nos diz não pode ser para nós um pesar. É fácil? Não. Definitivamente, eu estou aqui nessa manhã para dizer para vocês o seguinte, definitivamente não é fácil. E nós precisamos parar de pensarmos no evangelho, pensarmos no relacionamento com Deus, achando que Deus nos recebe de qualquer jeito e nós podemos continuar de qualquer jeito. Veja, Deus nos recebe de qualquer jeito? Sim. Sim. Não importa onde você esteja, não importa o quão pecador você seja, não importa qual buraco você esteja, afundado, maltratado, sujo, maltrapilho, não importa, Deus nos recebe desse jeito. Mas nós não podemos continuar desse jeito. Vocês lembram da história do filho pródigo?
Todos nós geralmente ouvimos, já conhecemos a história do filho pródigo. Aquele homem que pede herança, sai, vai embora, chega lá, vai cuidar de porcos. Ele deseja comer a comida que os porcos comiam. Algumas pessoas falam assim, aí ele comia a comida dos porcos. Não, nem a comida dos porcos ele tinha direito. A Bíblia fala que ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Até isso lhe foi vedado. Até isso lhe foi tirado. E de repente ele cai em si e fala, poxa vida, um trabalhador, alguém que nem é filho, na casa do meu pai é tratado com mais dignidade do que isso. Para que eu vou ficar aqui passando tudo isso? Eu vou me levantar e vou falar, oh Senhor, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, meu Pai. Eu me arrependo, trata-me como qualquer um dos seus empregados. História linda essa, né? E a Bíblia fala que ele não só pensou, ele se levantou e caminhou em direção ao Pai. E a Bíblia fala que quando ele vinha andando, todo maltrapilho, sujo, emporcalhado, a Bíblia fala que o Pai o viu. O Pai o viu. O Pai o viu caminhando, dando um passo na sua direção. E a Bíblia fala que o Pai correu para ele. E a Bíblia fala que o Pai o abraçou, o beijou. O Pai não ligou se ele estava fedendo, se ele estava sujo, se ele estava maltrapilho. Não importava a aparência dele. O Pai o abraçou, o beijou. O recebeu do jeito que ele estava. Mas logo em seguida ele falou, meu filho não pode continuar assim, dá um banho nele. Troca as roupas, põe sandália, põe anel no dedo dele. Vamos dar festa, porque aquele que estava morto reviveu. Sabe, amados, nós precisamos entender que nós não podemos servir a Deus vivendo a mesma vida que nós achamos que podemos viver. Nós temos que viver aquilo que Deus deixou para nós. Em Romanos, essa foi só a introdução, eu sei, pode achar que eu não vou ser muito longo não, tá? Em Romanos capítulo 6, versículos 10 e 11, diz assim, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 10, 6, 10 e 11. Amados, o contexto aqui, Paulo está escrevendo aos Romanos falando sobre o batismo. Falando sobre a nossa identificação com Cristo através do batismo. E ele fala, assim como Cristo morreu e ficou sepultado durante 3 dias, nós, quando submersos na água, quando batizados, nós estamos também morrendo com Cristo. Mas assim como ele foi tirado da sepultura ao 3º dia, nós, quando tirados da água, representa então que nós estamos revivendo com Cristo. Estamos ressuscitando com Cristo. E aí, Paulo usa a figura de linguagem para dizer o seguinte, ele fala, olha, o batismo traz para nós uma novidade de vida. Quer dizer que o velho homem, que o corpo do pecado, ele foi destruído, ele foi sepultado. E agora que nós ressuscitamos para termos e vivermos em novidade de vida. E aí nós chegamos então neste versículo que ele fala, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que o Evangelho traz para nós. Sabe, amados, nós vivemos um tempo em que muitas igrejas, para terem as pessoas dentro delas, fazem campanhas. Não é verdade? Campanhas. E o interessante é que você tem campanhas instaladas de várias maneiras em muitas igrejas. Campanhas para restaurar casamento, para dar prosperidade, para abrir portas, etc. Agora o interessante, irmãos, é o seguinte. Você já viu uma campanha chamada Campanha do Morra? Você já viu? Morra. Uma placa bem grande. Eu até já falei sobre isso uma vez aqui, sobre essa campanha. Uma placa bem grande, escrito assim, venha e morra. A Sara falou, misericórdia, estou novinha. Não. Venha e morra. Você já viu a campanha do morra? Não. Mas deixa eu falar, o Evangelho pede exatamente isso de nós.
É isso que o Evangelho diz para nós. Amados, porque nós temos vivido um Evangelho, desculpa-me dizer, mas é a verdade, um Evangelho sem poder transformador, um Evangelho de conveniência, um Evangelho, amados, onde as pessoas têm pregado e procurado ouvir mais estímulos e para continuarem vivendo a vida do jeito que estão vivendo e ouvindo o seguinte: Deus te ama do jeito que você está e continue assim mesmo. Isso é mentira. Isso é mentira, irmãos. E é isso quem está dizendo, não sou eu, é a palavra de Deus quem diz. Nós precisamos viver uma vida diferente. Eu não estou falando de igreja, irmãos, porque não é igreja evangélica, não é igreja católica, não é nada, não é igreja que salva pessoas. Quem salva é Jesus Cristo. Eu não estou falando de você ter um relacionamento com a igreja, eu estou falando de você ter um relacionamento com Cristo. O relacionamento com Cristo nos leva a uma igreja, mas não ao contrário. Sabe, queridos, nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Sabe, nós precisamos entender que se nós queremos ter os nossos problemas resolvidos, nós precisamos morrer. A Bíblia diz assim, em Mateus 16, 24: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Nós hoje usamos a cruz como um símbolo de beleza, né? A gente usa até como enfeite de ouro, é bonito, é um pingente, é lindo. Mas a cruz, amados, ela era símbolo de vergonha, ela representava a morte. Era o símbolo da pior morte que poderia existir para o pior criminoso que poderia existir. Era uma das mortes mais duras e cruéis, mais vexaminosas, porque as pessoas, ao serem pregadas na cruz, elas eram pregadas nuas. O nosso Senhor foi pregado numa cruz nu. A sua vergonha, a sua ignomínia foi revelada, ele foi mostrado de uma forma sem pudor, sem decência, ali exposto, nu, na frente de todos. Foi assim que ele morreu. E ele fala que essa morte dele não foi porque alguém tirou a vida dele. Ele fala: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. E ele deu porque ele nos ama. E é isso, irmãos, que nós podemos ver. Cruz representa a morte. Ele falou: se alguém quer vir após mim, tem que morrer. Tem que morrer. E nós, amados, precisamos morrer para o pecado. Nós precisamos morrer para aquilo que não agrada ao Senhor. E nós só iremos conseguir isso, amados, abrindo mão e negando a nós mesmos. Sabe, queridos, eu fico pensando em algumas situações. Eu, como pastor, eu recebo muitas pessoas para conversar. Problemas conjugais, problemas pessoais, problemas de relacionamento, problemas de trabalho. A gente recebe essas pessoas. E 99,9% das pessoas que chegam para falar comigo de algum problema, eles vão dizer o seguinte: olha, eu estou enfrentando isso porque fulano, porque Beltrano, porque alguém, alguma coisa, alguma situação me criou isso. Nós temos a tendência de sempre apontar para o outro e acharmos que o outro é culpado. E aí, eu estou quase entrando nessa linha de dizer para a pessoa, quando a pessoa chega a falar assim: pastor, estou com esse problema, e aí ele contar o problema todo, eu vou virar e falar assim: você quer ter resolvido o seu problema definitivamente? Quer? Quer resolver? Para nunca mais ter esse problema de novo? Quem não quer? Fala a verdade. Ferreirinha chega para mim e fala: pastor, eu passei esse problema e tal. Ferreirinha, você quer resolver isso e nunca mais ter esse problema? Ele vai falar: uau, agora! E eu vou falar: irmãos, eu tenho uma receita. Vocês acreditam nisso? Morra. Viu ele? Morra. E é literalmente mesmo. Essa receita aqui, morra. Quando eu falo literalmente, não é que você tem que morrer fisicamente, você tem que morrer para você mesmo, irmãos. Sabe o que eu percebo nos problemas que eu tenho enfrentado e tenho lidado com as pessoas? As pessoas sempre estão cheias de si, sempre cheias da razão, sempre muito ufanadas, muito donas da verdade. Então o culpado é sempre o próximo.
Amados, se nós seguíssemos o que Jesus nos ensina aqui, nós gássemos a nós mesmos, pegássemos a nossa cruz dia a dia e o seguíssemos, se nós morrermos para nós mesmos, nós não vamos ter problema, porque morto não tem querer, morto não tem vontade, morto não fica injuriado, fica. A pessoa morreu, eu falo com ele, nossa, era feio esse sujeito. Ele não é, ele está morto. Ele era assim, era assado. Ele está morto. Amados, quando nós pensamos nisso, nós vemos o que é difícil isso. Mas é o padrão que a Bíblia nos ensina. É o padrão que o Evangelho exige de nós. Sabe, queridos, nós vivemos em um mundo em cada vez mais o lema é: viva a sua vida do jeito que você acha que ela deve ser vivida. A vida é sua, você não deve nada para ninguém. O importante é que você seja feliz. Onde é que está isso na Bíblia, irmãos? Onde é que está na Bíblia que diz que o importante é eu ser feliz? A Bíblia fala que o importante é eu conhecer a Cristo Jesus como meu Salvador. A Bíblia fala que o que eu tenho que fazer é negar a mim mesmo. Mas hoje, irmãos, até mesmo dentro das igrejas, no meio de nós, os evangélicos, no meio de nós que estamos pregando e anunciando Jesus, nós temos vivido a realidade de corrermos atrás daquilo que nos convém, daquilo que nos faz bem, e nós estamos esquecendo de viver aquilo que é o padrão de Deus, o Evangelho. Nós corremos tanto atrás da nossa felicidade, que nós passamos, amados, por cima da felicidade de todos que estão ao nosso redor. Quantos casamentos estão acabando? Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantos relacionamentos estão se deteriorando? Porque simplesmente eu penso, eu tenho que ser feliz, independente da tristeza que eu vou causar na vida de outros. Está errado, irmãos. Isso não é Evangelho. O Evangelho é viver e amar o nosso próximo. O Evangelho é fazer para o nosso próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Isso é Evangelho. Sabe, amados, se eu fizer uma pergunta aqui, todos nós gostaríamos de ver nossas vidas sendo mudadas para melhor. Porque todos nós, se nós formos muito sinceros, nós vamos parar, refletir e dizer, eu preciso melhorar como pessoa. Não é verdade? Independente de você ser crente há tantos anos ou... Não, Paulo escreve isso aos Filipenses quando ele fala assim, eu busco a perfeição, mas embora não tendo alcançado essa perfeição, eu persigo. Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu persigo o alvo da soberana vocação. Não que eu já tenha encontrado, mas eu persigo. Ele olhava para ele e fala, eu ainda tenho coisas que precisam ser tratadas. Cada um de nós, pensamos, se nós formos falar sobre isso, você gostaria? Você vai falar, gostaria. Aí eu pergunto, mas você quer morrer? Todos nós, amados, gostaríamos de ver o nosso casamento sendo abençoado, sendo aquele lugar que quando as pessoas entram dentro de casa, os coraçõezinhos estão flutuando, né? Coisa mais linda. Nós não gostaríamos disso? Todos nós gostaríamos de chegar, quando a pessoa entra na nossa casa e fala, nossa, sinto aqui o cheiro do amor. Olha, que paz, que tranquilidade. Às vezes, quando a pessoa pisa na casa da gente, né? A gente acabou de brigar com a mulher. Como a visita não tem nada a ver com isso, o que a gente faz? Aquele sorriso amarelo, sem graça. E as pessoas até percebem, né? Porque tá aquela coisa, e o pior é quando a gente tenta aproveitar da ocasião para resolver o problema, né? Falar com a esposa como se estivesse tudo bem. E aí a esposa dá aquela olhadinha para você, tipo assim. Aí você... Amados, todos nós gostaríamos de ter isso, um lar assim, abençoado e feliz, não é verdade? Mas nós queremos morrer. Amados, todos nós gostaríamos de ver os nossos filhos convertidos, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, vivendo para o Senhor, mas nós queremos morrer para que isso aconteça. Todos nós queremos experimentar do agir de Deus em nossas vidas, do mover do Espírito em nossas vidas, mas nós queremos morrer. Paulo, ele diz assim em Gálatas 2:20,
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Só alguém que morreu para si mesmo pode dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o Evangelho. Deixa eu falar aqui para cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, e quem está ouvindo de casa, quem vai ouvir no YouTube depois. Menos que isso, Deus não vai aceitar. Temos que morrer. O meu convite para cada um de nós nessa manhã não é outro, senão que morramos. E nós vamos fazer isso não porque temos forças, porque somos os tais, mas porque aquele que poderia fazer, ele já fez tudo por nós. Ele morreu em nosso lugar. E nós, pela fé, podemos morrer juntamente com ele. E podemos viver uma nova vida. Irmãos, que não sejamos meros frequentadores de igreja. Que não sejamos meros ouvintes de palavra, mas que sejamos verdadeiros praticantes daquilo que a palavra de Deus tem nos dito. Que não fujamos da confrontação, que não fujamos de sermos confrontados com quem somos. Não tenha medo de reconhecer quem você é. Às vezes pecador, infiel, falho. Às vezes todos, não tenha medo de reconhecer quem você é. Sabe por quê? Porque Deus ama cada um de nós do jeito que nós somos. E Ele, ainda hoje, perdoa os nossos pecados. E é isso que nós vamos celebrar nesse instante, na ceia do Senhor. O perdão dos nossos pecados. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. E que você resolva e escolha viver o Evangelho. E o Evangelho é: eu vou fazer aquilo que Deus quer. Eu vou morrer para mim mesmo. Amém?